Um caso clínico clássico de pediatria, certo? A gente tem aqui Lucas, 5 anos de idade, e a sua mãe, Mariana, 32 anos de idade, que está muito preocupada com seu filho, que começou a apresentar um quadro de cansaço. Ela, ao invés de levar o paciente para a emergência, decidiu levar para o seu consultório, e isso mostrando a preocupação que ela tem tanto com o ambiente de urgência, porque por vezes demora o atendimento, e também o risco de estar no ambiente de urgência e contrair outras infecções. Nesse caso clínico que eu mostrei para vocês, uma das coisas que é muito importante de se perguntar é entender adequadamente todo o contexto clínico que essa criança está envolvida. Tentar entender como foi que começou essa queixa, como foi que iniciou-se o quadro, se ele apresentou algum evento que possa desencadear o evento de cansaço. Então, saber se houve infecção respiratória, de vias aéreas superiores, saber se foi exposto a produtos alérgicos ou saber se foi exposto à fumaça. É muito importante entender esse contexto para entender o que é que vem a seguir. Uma vez que a mãe está se queixando de cansaço, está relatando que a criança está cansada, você precisa realmente examinar a criança para entender o que é essa queixa de cansaço. E isso significa realmente você examinar bem essa sua criança. E exame de criança, você também tem que se atentar aos sinais vitais. Saber a frequência respiratória, saber a saturação, frequência cardíaca, saber se o paciente tem algum desconforto respiratório, como está a ausculta respiratória cardíaca desse paciente, como é que está a perfusão sanguínea desse paciente, para poder esmiuçar com todos os detalhes. E esse caso clínico que eu trouxe para vocês é um caso clínico clássico de asma, que é muito comum, principalmente nesses períodos de chuva, nesses períodos de festividade, onde costuma ter fogueira, fumaça, inclusive agora que a gente também está tendo um período de queimadas, certo? Então, toda vez que você for realmente examinar um paciente, quando você for atender um paciente pediátrico, você não pode esquecer nunca de avaliar os sinais vitais desse paciente, certo? Lembre-se bem disso em relação à criança. Sabendo disso, esse caso clínico aqui ela tem uma proposta muito simples, que é de apresentar a vocês o que é o atendimento pediátrico. Segundo, vocês relembrarem a anatomia. E terceiro, vocês entenderem a fisiopatologia da asma. Porque a fisiopatologia da asma, ela é nada mais, nada menos do que dois eventos que acontecem. O primeiro evento que acontece é a contração das musculaturas das vias aéreas a níveis próximos dos bronquíolos e dos alvéolos, certo? E isso promove o som do sibilo. Então, a gente tem esse primeiro evento, que é a contração da musculatura, e o segundo evento, que é a inflamação. Você veja que o tecido, ele inflama e começa a produzir muco, começa a ter essa produção de muco. Então, você entendendo que a fisiopatologia da doença são esses dois processos, você precisa agir com o paciente para que esses dois processos eles sejam eliminados. Então, o tratamento, basicamente, vai ser broncodilatação. Você vai broncodilatar esses broncodilatadores de rápida ação, e a gente precisa entrar com anti-inflamatórios, né, para diminuir a produção de muco e diminuir a inflamação. Então, a gente entra aqui com corticoide. Outra medicação também que é utilizada para diminuir a quantidade de secreção é o hipatrópio, certo? A gente costumava usar bastante por nebulização. Depois desse período do Covid, mudou-se muito o entendimento de medicação por nebulização. Isso foi mais alguma coisa pós-Covid, certo? Que aí merece ainda estudos, merece ainda olhar os protocolos dos seus hospitais que vocês forem trabalhar. Mas basicamente é entender que eu vou entrar com broncodilatação e com corticoide para poder melhorar esse quadro clínico, certo? E aí só na sequência eu lancei para vocês esse raio-x. Esse raio-x é um caso real que eu atendi. Eu guardo com muito carinho esse raio-x,
Porque isso aqui gera sempre uma confusão para tentar entender o que danado esse raio-x. Essa criança estava clinicamente bem, brincando, alegre, ativa, e eu, quando me deparei com essa condensação, na época, eu fiquei um pouco inquieto. Porque quando a gente aprende, e o que vocês vão aprender em interpretação de raio-x, a primeira coisa que vocês vão lembrar em condensação é pneumonia lobar. E aqui eu quero que vocês relembrem a anatomia, certo? O que esse paciente apresentou foi uma atelectasia. Uma atelectasia, né, desse pulmão, desse lobo superior. E aí aqui, essa imagem aqui a seguir, eu trago a anatomia do lobo superior. Você veja que o lobo superior aqui do pulmão direito, ele faz essa curvinha aqui. E aí nesse raio-x, você vê que essa curvinha, ela meio que desapareceu. Então, isso acontece porque esse pulmão aqui, ele simplesmente está atelectasiado. Toda essa área aqui, meio que está atelectasiada, formando uma linha, certo? Então, toda essa região aqui está fechada. A única forma de melhorar isso aqui é fisioterapia respiratória e tratar a doença de base. Ele, se não me engano, ele já estava fazendo broncodilatador, mas ele não estava fazendo corticoide. Ele tinha sibilos, mas não estava desaturando, não estava com febre, estava clinicamente bem. Então, o tratamento que eu propus para ele foi o tratamento de asma. Eu fiz um controle radiográfico com uma semana depois, e o raio-x veio normal, veio simplesmente normal. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês o que é que pode acontecer, né, em quadro de asma grave, mas ele evoluiu realmente clinicamente bem, certo? Então é isso. Caso vocês queiram, se vocês tiverem outras dúvidas. Agora só um parênteses, né? Explicando melhor aqui todas essas estruturas que eu pontuei, né, que eu acho que vale a pena a gente abordar nessa segunda etapa desse vídeo. Você veja, essa estrutura número 1 é a traqueia. Estrutura número 2, aqui a gente tem a carina, para vocês relembrarem a anatomia. Número 3, número 4, a gente tem os broncofontes direito e broncofonte esquerdo. E toda essa área aqui, número 5, é a atelectasia, certo? Aqui, número 6, ainda seria algumas condensações, alguns infiltrados, esses infiltrados intersticiais, que ainda seria a atividade da doença. Toda essa área 7 aqui, né, é a área cardíaca desse paciente, que você pode até pensar que essa área cardíaca está aumentada. Só que você tem que lembrar que esse raio-x não foi feito da maneira adequada. Porque um raio-x, quando você executa, né, se eu for desenhar aqui uma pessoa de lado, né, quando você está aqui com o raio-x, a placa do raio-x ela tem que estar encostada aqui no tórax, para justamente evitar aqui, estando na área cardíaca aqui na frente, para que a imagem, quando o raio-x ele for fazer, o raio-x na hora que for feito, né, na hora que ele for emitir o raio-x, ele não gere uma sombra tão grande, certo? Que se eu estou com o coração encostado na placa. Isso aqui não foi feito encostado na placa. Isso aqui foi feito ao contrário. Isso aqui é uma criança, minha gente, num ambiente de urgência, certo? Então a gente faz o que a gente pode fazer. Isso aqui foi feito assim, com a placa encostada aqui nas costas. E aí, invertendo aqui o feixe, jogando o feixe do lado de cá, você veja que a imagem que vai se formar, né, é toda essa mancha. Então, assim, óbvio que eu estou exagerando, eu estou realmente exagerando, mas aqui você percebe que existe uma maximização da imagem. Então, essa área cardíaca a gente não pode considerar. Aqui no número 8, a gente tem o botão aórtico. Número 9, a gente tem aqui a artéria pulmonar, a curva da artéria pulmonar. E número 10, a gente tem o diafragma,
à direita, diafragma à direita, diafragma à esquerda. E aqui, número 11, né, deveria estar, não está aparecendo, mas aqui é onde está o estômago, certo? Só lembrando aqui para vocês a anatomia. Partindo agora para esse próximo raio-x, então basicamente a sequência que a gente tem, mais uma vez, né? Número 2, traqueia, número 3, traqueia, número 3, aqui já seria pascarina, na verdade. Número 3, broncofonte direito, número 5, atelectasia, número 6, né? os infiltrados intersticiais, número 7, área cardíaca, e aqui número 10, né, o diafragma. Você veja que tem uma curva mais baixa e uma curva mais alta. Isso aqui realmente é anatômico, certo? E aqui número 11, olha aqui a bolha gástrica aparecendo. Aqui é o que a gente chama da bolha gástrica, que é o gás que fica no estômago, certo? Pronto, minha gente. Espero que vocês aprendam um pouquinho cada vez mais.